Safra de grãos mantém perspectiva de recorde estimada em 330,3 milhões de toneladas no ciclo 2024-25 e a gente traz os detalhes em instantes. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, assista na sua Smart TV e, se puder, contribua com o nosso trabalho clicando no Valeu. Notícias da Conab. Em seu último levantamento divulgado no dia 10 de abril, a Conab manteve a perspectiva de alta na produção de grãos do Brasil. Agora estimada em 330,3 milhões de toneladas, a safra de grãos representa, se confirmado, um crescimento de 32,6 milhões de toneladas quando comparado ao ciclo 23-24. Flávia Agnello traz mais detalhes direto da Conab. Com a colheita das culturas de primeira safra em fase adiantada, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima a produção de grãos na temporada 2024-2025 em 330 milhões e 300 mil toneladas. O incremento estimado pela estatal de mais de 30 milhões de safras em relação ao ciclo anterior se deve tanto a uma maior área plantada quanto às condições climáticas favoráveis registradas na primeira safra nas principais regiões produtoras. As perspectivas positivas para o clima também dão suporte para o desenvolvimento das culturas na segunda safra, cenário que vem confirmando a perspectiva de uma safra recorde de grãos no atual ciclo. Os dados estão no 7º levantamento da safra de grãos 2024-25, divulgado nesta quinta-feira pela companhia. O presidente da Conab, Edgar Preto, ressalta os bons resultados estimados. Para que os senhores e as senhoras tenham a dimensão do que é esta safra, 2014-2015, o Brasil atravessou um número histórico naquele momento. Naquela safra, 2015, o Brasil ultrapassou as 200 milhões de toneladas de grãos. Passaram-se 10 anos e nós estamos aí apresentando pela Conab uma previsão de safra acima dos 330 milhões de toneladas de grãos. Esse número é muito positivo, é muito importante para o nosso país, é importante para a agricultura brasileira, é importante para países do mundo, que também depende da produção que sai aqui do nosso país. Dentre os produtos cultivados, a soja deve registrar o maior volume já colhido no país. Nesta safra, a Conab prevê uma produção de 167 milhões e 900 mil toneladas, resultado superior a 2023-2024 em 20 milhões e 100 mil toneladas. O Centro-Oeste, principal região produtora do grão, deve registrar um novo recorde na produtividade média das lavouras, com 3.808 quilos por hectare, o que compensa as perdas registradas nas lavouras de oleaginosa no Rio Grande do Sul, como explica Preto. Como se sabe, o Rio Grande do Sul passa por uma situação, está passando uma situação dramática na questão climática. Mais uma vez, a safra foi prejudicada pela escassez de chuva, pelos calorões extremos que teve, especialmente no momento crítico do ciclo da soja, que foi a floração, preenchimento dos grãos. Teve uma quebra muito importante na safra de soja do Rio Grande do Sul, que tem nessa cultura 50% da safra agrícola no estado do Rio Grande do Sul. As perdas que foram importantes para o Rio Grande do Sul estão sendo compensadas na região centro-oeste, especialmente o Mato Grosso, que a Conab está prevendo uma safra recorde de soja no Mato Grosso. Então, essa conjuntura positiva na região do centro-oeste tem compensado as perdas da região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. A colheita de arroz também segue em bom ritmo, com mais de 60% da área plantada já colhida. As condições climáticas nas principais regiões produtoras até o momento são favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Aliado ao manejo adotado pelos agricultores, a produtividade média deve registrar uma recuperação de 7,2%. A área também deve crescer em torno de 7% e, com isso, a produção deve registrar uma alta de 14,7%, chegando a 12 milhões e 100 mil toneladas. Diante da entrada da safra do grão, o presidente da companhia ressalta a possibilidade de o produtor antecipar o contrato de opção de arroz junto à Conab. A Conab, o ano passado, fez o anúncio de que nós teríamos uma política, uma política importante, que é o contrato de opção de venda
aos produtores de arroz. Nós colocamos 20% acima do preço mínimo. Aquele produtor que optou pelo contrato teria o mês de agosto como data para efetivar ou não esse contrato. O que nós vimos é uma queda no preço que o mercado está oferecendo aos produtores, que já está bem abaixo do que foi estabelecido naquele contrato de opção. E é por isso que nós tomamos a decisão de antecipar esses contratos. Agora, no final de abril, os agricultores, produtores que optarem em efetivar o contrato de opção com a Conab, nós já vamos fazer o pagamento, porque o recurso já está assegurado. No caso do feijão, o aumento previsto na produção é de 2,1%, podendo chegar a 3.300.000 toneladas, somadas às 3 safras da leguminosa. A elevação acompanha a melhora na produtividade média das lavouras da cultura. Para o algodão, a expectativa é de uma colheita recorde. O plantio está concluído, com estimativa de área em 2.100.000 hectares. Já para a produção da pluma, é esperada uma colheita de 3.900.000 toneladas. O plantio do milho segunda safra também está próximo de ser finalizado. A produção total do cereal, somado os 3 ciclos da cultura, está estimada em 124.700.000 toneladas em 2024-2025, crescimento de 9 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. Só na segunda safra do grão é esperada uma colheita de 97.900.000 toneladas. O gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, detalha as condições das lavouras da segunda safra do cereal. Bom, o milho segunda safra ele teve um plantio até atrasado em relação à última safra, mas a condição ela foi favorável na maior parte dos estados. A gente teve alguns problemas pontuais, principalmente Goiás e Minas Gerais, com a restrição das precipitações em março. Isso acabou travando um pouco o plantio e o desenvolvimento inicial dessas lavouras, mas no geral as condições elas vêm se mostrando favoráveis. A semeadura é praticamente encerrada, das lavouras em campo ali, a maior parte em desenvolvimento vegetativo, mas já tem algumas lavouras em início de floração, principalmente no Mato Grosso, o principal estado produtor. E a estimativa, então, para essa segunda temporada do milho durante a safra 24-25 é um aumento de produção, produto tanto do aumento de área quanto de uma melhor condição climática, influenciando nas produtividades das lavouras de milho segunda safra. O diretor do Departamento de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura e Pecuária, Silvio Farnese, comenta os resultados desta estimativa divulgada pela estatal e do atual cenário de mercado encontrado. É uma safra que está mostrando um crescimento na produção e uma possibilidade muito forte de nós atendermos sem qualquer problema abastecimento interno, compromisso de exportação, produção de proteína animal, graças a esse desenvolvimento da nossa agricultura. E os mercados? O mercado anda estressado. As tarifas dos Estados Unidos são disruptivas, é um processo que nós não conhecemos nessa dimensão, portanto, nós acompanhamos isso aí e vimos que as bolsas, que são um termômetro dos riscos, oscilaram de queda num dia a alta exuberante em outros, dependendo da posição que os Estados Unidos manifestam em relação ao mundo. E nós aqui, olhando a nossa questão cambial, que é fundamental nisso aí, um cenário no mundo que os analistas dizem que podemos chegar num processo recessivo, se é verdade ou não, ainda está cedo para se estabelecer isso, nem sabemos o resultado dessas tarifas, se são para ficar ou se é só um processo negocial. Mas nós estamos vendo agora, ultimamente, muito pouco volume de negócio, fazendo todo mundo da mão para a boca, em função de aguardo de que como é que vai ficar essa questão de preços um pouco mais à frente. Para mais informações sobre a safra nacional de grãos, basta acessar o levantamento completo disponível no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Aprender a agradecer a Deus pelo que Ele tem nos concedido é uma parte importante da nossa jornada espiritual. Então, como você faz da gratidão a Deus uma parte importante da sua vida? Uma das maneiras mais importantes de fazer isso é cantando. A Bíblia diz: cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Está em Salmos 147, verso 7. Nada te deixa ciente da presença de Deus mais rápido que cantar seus louvores a Deus. Não importa quanto talento musical você tenha,
A Bíblia nos estimula a fazer um barulho alegre. Até os porcos fazem isso quando comem. Se os porcos podem fazer um barulho alegre, você também pode. Cristianismo é uma fé de canto. Há mais canções sobre Jesus Cristo que sobre qualquer outra pessoa ou coisa, até mesmo sobre o amor. É por isso que você precisa ser parte de uma igreja local. Não é apenas sobre escutar semanalmente uma mensagem bíblica. Pelo menos uma vez por semana você precisa da expressão emocional que vem do cantar agradecimentos a Deus. Caso contrário, o seu coração vai murchar. Você não pode ser um cristão saudável apenas com sermões. Você precisa de ambos, o sentimento da mensagem e a expressão através da música. Os momentos em que menos sentimos vontade de cantar são os que mais precisamos cantar. Quando o coração está frio, nós precisamos ser renovados, restaurados, recarregados através do canto de agradecimento a Deus. Então, ligue suas músicas de adoração favoritas ou encontre uma boa estação de rádio cristã e cante. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu e faça um barulho alegre ao Senhor enquanto você estiver cantando. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, até o próximo encontro. Uma dica, se você usa Spotify, pesquise Quero Louvar-te, playlist do Francis de Oliveira. Vai lá, com certeza você vai gostar, tem muitas canções de agradecimento a Deus. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.